Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, as contas públicas de 2024. Portugal terminou o ano com um excedente de 0,7% acima do previsto, mas a carga fiscal também aumentou. Depois, o futuro da refinaria da Galp, em Sines, já tem 47 anos e está a ser preparada para uma modernização. Daqui a pouco falo com o Paulo Ribeiro Pinto e a Bárbara Silva. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o terceiro excedente orçamental em democracia. Foi 0,7% do PIB em 2024, acima dos 0,4% que estavam previstos pelo Governo. É o mesmo dizer que sobraram, entre aspas, cerca de 2 mil milhões de euros que, se a lei de enquadramento orçamental for seguida, vão ser usados prioritariamente na redução da dívida. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, o editor de Economia do Negócios. Viva, Paulo, no debate político, os excedentes podem, por vezes, ser usados como um argumento e às vezes até de forma contraditória. Por um lado, não pode ser negada a importância de ter um saldo orçamental positivo. Por outro lado, pode sempre também afirmar que, afinal, se existiu, podia ter sido usado para outros fins, por exemplo, apoios sociais. No meio disto tudo, onde é que para a verdade? Bom, a verdade para onde nós quisermos politicamente que ela pare. Não há propriamente aqui uma verdade única quando o debate político entra na fase em que nós queremos dar mais destaque positivo a um excedente ou negativo para o caso de quem defende que as contas públicas não devem ter excedentes, mas devem ter um saldo nulo, ou seja, zero. Nem ter um excedente nem um déficit, mas ter um saldo nulo. Isso é um debate longo sobre finanças públicas que já é feito em Portugal, não muito, mas que já é feito noutros países há bastante tempo, sobre o que é que deve ou o que é que vale ter um excedente nas contas públicas, mas indo à realidade é importante ter um excedente. E é importante por duas razões fundamentais. Primeiro, porque dá ao Estado, ao país, neste caso a Portugal, dá no seu conjunto uma posição muito mais confortável nos mercados internacionais, quando se quer, por exemplo, financiar e portanto, ao ter um excedente, ao ter uma sobra, isso perante os investidores é um conforto de que o país consegue pagar a sua dívida. E também porque permite manter uma trajetória de redução da dívida pública que, tal como dizias, a lei de enquadramento orçamental apenas preferencialmente os excedentes devem ser usados para a redução da dívida e assim será e assim é. Não permite que seja usado para outra coisa. Aliás, eu recordo muito rapidamente que, não sei se as pessoas têm noção, o Fernando Medina ainda tentou fazer uma espécie de um fundo soberano, que era um fundo de investimento futuro, com os excedentes, e que isso na altura foi um grande debate entre os peritos em finanças públicas, porque possivelmente não poderia ser usado, porque era outro objetivo que não aquele que estava na lei, enfim. Fernando Medina, o último Ministro das Finanças do governo último António Ministro das Costa. Finanças, exatamente. Mas é bom termos um excedente. Há outra coisa que é importante ressalvar, e que o Ministro das Finanças o fez: os excedentes não passam de um ano para o outro. Portanto, é como se nós começássemos 2025 a zeros, e vamos chegar ao final de 2025 com um excedente, esperemos nós, e seria bom que o conseguíssemos, de 0,3, 0,4, enfim, o Governo prevê um excedente de 0,3%, mas, quer dizer, é bom que seja um excedente na mesma, é bom para o país, é bom para o Estado. Obviamente que, do outro lado, quem está na oposição diz, bom, então se tiver um excedente de quase 2 mil milhões de euros, então podiam usar isso para outras coisas, para fazer investimento na saúde, para apoios sociais, para reforçar, por exemplo, o alívio do IRS, podia ser uma coisa desse género. Mas, mais uma vez, chama a atenção, isto está limitado a um ano. E há despesa que, quando é definida, por exemplo, despesas de prestações sociais, que ficam ad eterno. E, portanto, se nós decidíssemos aumentar, por exemplo, as pensões em 2% e que ficasse por aí até alguém as cortar, isso é despesa que todos os anos tem de ser alimentada e, portanto, imaginemos nós que no ano a seguir já não temos excedente, mas temos essa despesa normal, na mesma. É rígida. Já tocaste no tema da dívida pública, que de resto também caiu em 2024. Sim, nós seguimos uma trajetória e isto é bastante interessante porque Portugal, as pessoas devem se recordar disso, sobretudo na altura da Troika. A Troika teve esse aspecto positivo que foi colocar os portugueses a discutir muitas finanças públicas, e nomeadamente a dívida e o déficit.
e outros aspectos, mas nomeadamente estes dois aspectos. E foi um tempo também, já agora deixa-me só acrescentar, porque estou agora a lembrar-me, em que as tais despesas permanentes que há pouco referias, que às vezes pode incorrer quando os aumentos, enfim, por exemplo, de pensões são decididos, houve muitas delas nessa altura em que houve intenção de cortá-las, muitas foram cortadas, outras não, por ação do Tribunal Constitucional, seria todo um outro episódio. Todo um outro episódio, mas sim, é verdade, tudo isso pode acontecer e, portanto, isso foi eu acho que o período de intervenção que foi terrível e que foram anos de chumbo, passo a expressão, na economia portuguesa e para as famílias portuguesas, que tiveram períodos bastante complicados no rendimento, na capacidade de fazer face às dívidas, à prestação da casa, etc. Mas trouxe essa vantagem de nos colocar a discutir várias coisas, nomeadamente a dívida. E a dívida não é mais do que impostos futuros que nós temos de pagar. Portanto, quando nós nos endividamos, primeiro, é bom que nos endividemos a juros mais baixos, o mais baixo possível. Nós hoje em dia temos pagamos juros bastante baixos, mais baixos até que a Alemanha, que é uma coisa extraordinária, ou que Espanha. Mas é bom que nós tenhamos a noção de que isto é a despesa que nós vamos ter que fazer no futuro. Estamos a falar de dívida a 10 anos, 15 anos, 30 anos, se for caso disso, e portanto são impostos futuros que nós teremos que, ou o Estado, neste caso, terá de arrecadar para pagar no futuro. E quanto menos dívida nós tivermos, obviamente que isso, menos encargo teremos no futuro, menos possibilidade de incorrer no incumprimento com os credores, mais robustez nos dá para irmos ao mercado fazer um levantamento, um financiamento, um endividamento. Imaginemos que temos uma catástrofe natural, temos essa capacidade, portanto reduzir a dívida é bom, reduzir para níveis que são considerados níveis da média da União Europeia, que anda à volta dos 80%, nós ainda estamos acima, estamos próximos dos 90%, isso é bom. Portanto, continuar a reduzir a dívida, obviamente que nos dá um conforto e dá aos governos e dá ao Estado um conforto muito maior do que aquilo que nós tínhamos quando tínhamos dívidas de 120%, 125%, chegou aos 130%, mas enfim. Outro dado importante que ficámos a conhecer é em relação à evolução da carga fiscal. Houve um aumento muito, muito ligeiro, mas subiu pouco. Agora, a diminuição da carga fiscal é tradicionalmente uma bandeira antiga já do PSD e do CDS. Aliás, desafio-te, Paulo, a escutarmos aqui as declarações do atual Ministro das Finanças em outubro de 2023 e, portanto, estávamos a poucas semanas da demissão na altura de António Costa. Estava a ser debatido o Orçamento do Estado para 2024 e na altura Miranda Sarmento, que estava naturalmente na oposição, entendia que a carga fiscal era aquilo que eles chamavam dos pecados capitais do orçamento e explicava porquê desta forma. A carga fiscal a aumentar significa que a receita de impostos e contribuições cresce acima do PIB, isto é, da riqueza criada pelas famílias e empresas, do emprego e das remunerações. Quando a carga fiscal cresce, uma parcela maior de rendimentos das famílias e empresas vai para pagar impostos e contribuições. Uma parcela maior é subtraída ao rendimento das famílias. Miranda Sarmento, em 2023, Paulo, afinal, no que é que ficamos e o que é que explica, no fundo, este aumento da carga fiscal? Ainda bem que tu trazes este registro sonoro do Ministro das Finanças na altura, porque isto mostra bem a capacidade, o contorcionismo do discurso político quando se está na oposição e quando se está no governo. O que o atual ministro, na altura líder parlamentar do PSD, fazia nesta altura, ou fez nesta altura com esta declaração, era dizer: a carga fiscal aumentou, meus senhores, isto é péssimo, as famílias estão a pagar mais impostos, isto não pode ser, e nós vamos para o governo e vamos baixar a carga fiscal. Não baixaram, subiu ligeiramente e portanto não cumpriram aquela promessa que tinham. Qual é o problema? Acho que antes de mais devemos perceber o que é a carga fiscal. A carga fiscal em si própria é um indicador financeiro, estatístico muito rude, que não nos diz grande coisa, porque basicamente o que aquilo faz é pega na receita fiscal toda do Estado e contributiva, não estamos só a falar de impostos, estamos a falar também de contribuições para a segurança social, divide sobre o PIB daquele ano. Nós estamos a falar de 101 mil milhões de euros de carga fiscal, impostos e contribuições, sobre 280 e qualquer coisa mil milhões de PIB,
faz um rácio e está ali a carga fiscal, que são 35,7%. Se a memória não me falha. Uma subida de 0,1, de 35,6 para 35,7. O que é que acontece? A carga fiscal por si só não nos diz grande coisa. Aliás, o ministro Miranda Sarmento, preferiu, na conferência de imprensa em que comentou as contas nacionais, utilizar uma outra métrica, que é a carga fiscal só dos impostos, retirando as contribuições para a Segurança Social. E ele o que diz aí é que houve uma diminuição de 25,1% do PIB para 24,9%. Tudo isto é verdade. Em princípio, nós ainda não temos os dados finais fechados, mas em princípio será verdade. O que nos vem dizer isto é que basta que a economia cresça muito, como aconteceu que cresceu bastante, acima de 2%, ou próximo de 2%, aliás, para que, por exemplo, o emprego também cresça muito, logo o emprego cresce, há mais contribuições para a Segurança Social, se os salários também aumentarem, essas contribuições também aumentam, e portanto, mesmo que os impostos baixem ou se mantenham, basta que as contribuições para a Segurança Social subam para que este rácio também suba, que foi mais ou menos o que aconteceu no ano passado, por isso é que o rácio subiu ligeiramente. Porquê? Porque o ritmo de aumento das contribuições para a Segurança Social foi superior ao ritmo de aumento do PIB nominal de 2024. Portanto, logo aí, se o denominador é maior, portanto temos uma conta, isto é uma conta simples, é uma conta muito básica, não tem grandes cálculos matemáticos, o que em termos de discurso político pode fazer é este tipo de jogadas, eu não gosto muito de usar a palavra, mas é este tipo de contorcionismos, interpretações que depois podem dar, para quem está na oposição isto é mau, para quem está no governo, bom, não é assim tão mau porque isto aconteceu porque houve mais emprego e portanto a economia está bem. Daí que é preciso ter alguma atenção no cuidado que nós temos na análise destes números, mas é bom que tu tenhas trazido esse registro do ministro, na altura líder da bancada parlamentar do PSD na oposição, porque retrata bem aquilo que é um discurso quando se está na oposição e um discurso quando se está no governo. Paulo Ribeiro Pinto e as contas públicas em 2024 e agora a refinaria da Galp, em Sines. Vai a caminho de meia década de existência e prepara-se para uma modernização cujo objetivo é estender-lhe a esperança de vida. A refinaria da Galp, em Sines, vai parar quase 2 meses, no final do ano, uma paragem normal. Comigo está a Bárbara Silva, a jornalista de negócios que acompanha os temas de energia. Bárbara, olá. Qual é, no fundo, o objetivo desta paragem da refinaria da Galp, em Sines? Olá, Hugo. Exato, como disseste, a refinaria da Galp, portanto, ela é uma normalmente é um sítio onde não se entra, quer dizer, onde entram 1500 pessoas por dia para trabalhar, mas onde o comum dos mortais, o português que abastece a gasolina ou gasóleo na bomba, não vai visitar para ver onde é que é feito o combustível que abastece o carro. De facto, é uma estrutura impressionante, são 400 hectares, é uma fábrica, são quilómetros e milhares de quilómetros de tubagem, portanto nós não vemos, eu tive a sorte de já lá ir 2 vezes, no ano passado e este ano, e de facto é uma estrutura impressionante que nos lembra um bocado da nossa dimensão humana. Não vemos o petróleo a entrar e os combustíveis a sair, tudo anda por dentro de tubos, mas de facto é impressionante e sobretudo se pensarmos que 90% dos combustíveis que se consomem em Portugal vêm dali, vêm daquele sítio, vêm dos 150 tanques de armazenagem, sendo que os maiores, que são 17, para termos uma comparação, são do tamanho de uma praça de touros do Campo Pequeno e que levam milhares e milhares de toneladas de metros cúbicos de combustível e, portanto, tal como nos referiu a diretora da refinaria, que é uma mulher desde há poucos anos, mas é a primeira mulher, que é Cristina Cachola, que trabalha na Galp há 35 anos, aquela é uma infraestrutura completamente
crítica e estratégica para o país. Não quer dizer que Portugal, e estou-me aqui a desviar um bocadinho da tua pergunta, mas já retomo, não quer dizer que Portugal não pudesse ter combustíveis sem esta refinaria, podia importá-los de outro sítio qualquer, e isto depois vai ser útil para explicar porque é que a refinaria tem que se manter relevante e viva. Mas quer dizer, o preço das matérias-primas é o custo do transporte, portanto, se as produzimos cá, conseguimos tê-las a preços mais baixos, e portanto só para as pessoas que às vezes vão de passagem ou passam e veem as torres da refinaria, a torre mais alta que se vê em Sines, portanto há 2 torres da antiga central a carvão e há uma torre enorme com mais de 240 metros, não estou em erro, que é a antiga torre da refinaria. Portanto, quem passa ali em Sines, que tenha de facto isso em mente, que aquilo que se passa ali é completamente crítico para o nosso país. Dito isto, aquilo é uma máquina super bem oleada, literalmente e figurativamente também. Figurativamente, exatamente, e portanto ela tem que ter paragens cíclicas e paragens programadas. Parou 2 vezes em 2023, foram 2 paragens, foram mais de 100 dias, teve impacto, nós não deixámos de ter combustível na bomba, obviamente, porque eles fazem stock, mas tem impacto na produção. Em 2024 não parou, 2025 volta a parar, vão ser 50 dias no último trimestre deste ano. Aliás, os andaimes lá já estão a ser montados com esta distância, porque de facto aquilo é enorme, e para se ter também uma noção, a Galp vai investir 200 milhões só este ano na refinaria, precisamente para manutenção, eficiência energética, ou seja, para que toda aquela estrutura continue a trabalhar. E a refinaria vai fazer 47 anos este ano, é de 1978, a primeira fábrica, que é a fábrica 1, que ainda lá está, foi inaugurada em 1978, depois a refinaria teve uma expansão em 94 e em 2013, precisamente para adicionar fábricas novas, eles chamam fábricas, precisamente para ir, porque, por exemplo, em 94 consumia-se muita gasolina em Portugal, e então eles investiram numa fábrica, num reator que produzia mais gasolina. Depois, em 2013, já era ao contrário, já se produzia mais gasóleo, e portanto tiveram que investir no que eles chamam um hidrocracker, que é uma coisa que produz gasóleo. E portanto há uma adaptação ao longo do tempo, conforme as necessidades de cada momento. Sim, exatamente. E portanto, esta vai ser uma paragem programada, e que é feita sempre, e que é feita sobretudo também para que aquilo tudo não se degrade, porque exatamente tudo ali funciona quase como uma orquestra. A refinaria produz, só para as pessoas também terem uma noção, produz o seu próprio hidrogénio cinzento, produzido a partir de gás natural, mas portanto produz e consome. São 70 mil toneladas por ano, isto porque para produzir combustíveis é necessário hidrogénio, neste caso poluente, porque é produzido a partir de gás natural, e produz a sua própria, também produz eletricidade, também produz vapor, portanto aquilo tudo de facto é uma orquestra muito bem uma espécie muito bem oleada. Ecossistema dirigido à produção. Completamente. Agora, se nada fosse feito, Sines correria o risco de alguma forma de perder relevância, por exemplo, até porque vimos o que aconteceu em Matosinhos, não é? Existe esse risco? É a própria Agência Internacional de Energia que constata, e que constatou isso já, que há demasiada capacidade de refinação na Europa. Neste momento há cerca de 80 refinarias a funcionar na Europa, e o que a Agência Internacional de Energia diz é que 30% desta capacidade de refinação, que equivale mais ou menos a 1.000 milhões de barris de petróleo por dia, corre o risco de desaparecer. Porquê? Se calhar porque estamos a consumir menos combustíveis fósseis, e é para aí, se tudo correr bem, é para aí que nos encaminhamos. E portanto, se há este risco desta capacidade de refinação desaparecer, encerrar, e se Portugal tem uma refinaria e se é uma infraestrutura crítica para o país, Portugal não pode ficar sem esta refinaria. Portanto, o que a Galp tenta fazer ali, e tomou uma decisão que na altura
muito criticada e foi muito polémica, e que se calhar ainda que deixou centenas de pessoas desempregadas, que foi o fecho da refinaria de Matosinhos. Mas na altura, de facto, a petrolífera disse: não é uma infraestrutura crítica, temos outra lá em baixo, vamos apostar todas as fichas lá. E de facto, pronto, foi esse o corte que decidiu fazer. E portanto, o que agora, no fundo, a mensagem da Galp agora é: há estes desafios, é uma infraestrutura crítica, temos que a transformar para ela se adaptar ao mercado, ao que o mercado pede, tal como a refinaria se veio a transformar ao longo dos anos ora agora para produzir mais gasolina, ora agora para produzir mais gasóleo. Portanto, agora tem que se adaptar para produzir o que o mercado vai pedir no futuro. E portanto a empresa tem, porque também lhe interessa, não é, vender, e a quantidade de combustíveis que vende é enorme, não deixar morrer aquele ativo, até porque se fechasse era um impacto, quer dizer, são 1.500 pessoas que trabalham ali. Eu não te referi há pouco, mas por exemplo, durante as paragens, esse número de pessoas que trabalham na refinaria mais do que duplica, para entre 3.500 a 4.000 pessoas de outras empresas, óbvio, não só da Galp, empresas contratadas, que entram naquele sítio para fazer a manutenção. E portanto aquilo é uma máquina de facto muito, muito grande. Posto tudo isto, o que é que podemos antever para o futuro da refinaria, para o papel desta refinaria no futuro? Certo, o que a Galp diz, e o que passou esta semana, houve uma visita de jornalistas de vários meios, televisões, jornais, lá precisamente para ver no terreno o que é que está a acontecer em Sines e como é que, e no fundo o que eles dizem é: temos que construir um novo negócio de combustíveis para o futuro, às costas, ou on the backbone, ou na coluna vertebral da refinaria do passado. E portanto não é deitar fora tudo o que ali existe, é aproveitar o que ali existe e naquele espaço e naquele sítio a produzir coisas novas. Pronto. E o que é que são essas coisas novas? A Galp quer começar a produzir em Sines, era para ser em 2025, mas as obras são complexas, são grandiosas, e sabemos bem, até quando fazemos obras em casa, que nunca nada corre nos timings certos, e que tudo se atrasa. E portanto já não vai ser em 25, vai ser em meados de 2026, segunda metade de 2026. A Galp quer começar a produzir em Sines combustíveis para transporte rodoviário, seja ligeiro ou pesado, portanto combustíveis feitos a partir de matérias-primas avançadas. Estamos a falar em pegar em óleos alimentares usados, em resíduos, para os transformar em combustíveis também eles avançados ou de baixo carbono. Não são biocombustíveis, não é a mesma coisa. Portanto, os biocombustíveis é o que hoje se mistura no gasóleo, no que já temos. Isto são mesmo combustíveis que podem estar no nosso carro e o nosso carro funcionar com aqueles combustíveis. Só para explicar também um bocadinho, porque eu acho que é interessante isto, no fundo, estes combustíveis são feitos a partir de gorduras, ou seja, não se pode pegar em lixo e meter ali e produzir combustíveis. Tem que ser algo, tem que ser uma matéria que tenha gordura, que tenha óleo, portanto, ou uma gordura animal ou uma gordura vegetal, e depois é daí que vai para o reator e acontecem lá os processos químicos. Portanto, e essa nova unidade, a Galp vai investir 400 milhões de euros nessa nova unidade, vai estar pronta para o ano e vai produzir por ano 270 mil toneladas destes novos combustíveis, que tanto podem ser para o transporte rodoviário como combustível sustentável para a aviação. E portanto aqui a Galp está a apostar em dois mercados. A unidade tem a flexibilidade de poder, no espaço de algumas horas, claro, alternar entre combustíveis rodoviários e combustível para a aviação. Portanto tem aqui esta dupla valência e é uma aposta nesta flexibilidade. A Galp quer, portanto, já hoje vende SAF, que é o combustível sustentável para a aviação, às companhias aéreas, mas neste momento tem que o importar.
tem que o ir comprar ao estrangeiro e, portanto, a partir do próximo ano vai poder passar ela a produzi-lo com ganhos. A outra unidade que vai nascer é uma unidade de produção de hidrogénio verde, vai produzir, tem 100 megawatts de capacidade de eletrólise, vai produzir 15 mil toneladas de hidrogénio verde por ano, que é mais ou menos as necessidades de hidrogénio da unidade de HVO e de SAF, ou seja, dos combustíveis avançados. Claro que não é direto, mas vai contribuir para que uma parte do hidrogénio que ali é consumido e que é por consumir hidrogénio poluente que a refinaria da Galp é o maior poluidor em Portugal, é o maior emissor de gases com efeito de estufa e portanto essa produção de hidrogénio vai ajudar a diminuir a pegada. Isto tudo já está a acontecer no terreno, há 3 reatores que já estão instalados e portanto no terreno o que se vê de facto é já as obras a avançar e o futuro da refinaria no fundo a ser traçado e a fazer com que aquela estrutura continue a ser relevante para o país. Um futuro que no imediato parece estar garantido. Obrigado, Bárbara Silva. E o futuro da refinaria da Galp em Sines. Agradeço também ao Paulo Ribeiro Pinto. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.